Coríntios, capítulo 15. É na página 1249, para quem tem a Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler de início versículo 20, que diz: mas, de facto, Cristo ressuscitou dos mortos. Diz Paulo no versículo 20, mas, de facto, Cristo ressuscitou dos mortos. Irmãos, possa o Senhor abençoar a sua palavra esta tarde e que nós possamos sair daqui mais enriquecidos com a meditação sobre a ressurreição de Jesus. E, de facto, muitos hoje em dia, século XXI, ainda negam a verdade e a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. E quem nega a ressurreição corporal de Cristo, está a contrariar a fé cristã e está a contrariar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus testemunha e ensina que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Quem nega não está contra mim ou contra vós, contra nós crentes. Está contra Deus, que mandou o seu Filho no plano da salvação e que morreu e ressuscitou. E quem não acredita e nega, contraria a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque, como iremos ver, se Cristo não ressuscitou dos mortos, não, isto é muito importante, não havia perdão de Deus, não havia livramento das consequências do pecado, a humanidade estaria irremediavelmente perdida e longe de Deus, destituída da glória de Deus, perdida. E por isso é importante que nós estejamos conscientes a respeito desta verdade, desta doutrina importantíssima, central, desta verdade. Como Paulo diz ali, mas de facto Cristo ressuscitou. Se eu chegasse aqui e dissesse, mas de facto, hoje, o dia começou em Moreira da Maia. Eu faria essa afirmação na sequência de afirmações que contrariassem isso. Dissesse, não houve dia em Moreira da Maia. Moreira da Maia nem existe. Moreira da Maia não existe. Como é que começou lá o dia em Moreira da Maia? Mas depois eu iria apresentar provas e por fim concluía, de facto, o dia 20 de abril começou em Moreira da Maia. Não é? É isso que Paulo está aqui a dizer. Ele vai concluir este seu discurso dizendo, na verdade, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como iremos ver. Então, a primeira lição, este acontecimento de há 2000 anos, um acontecimento real. A ressurreição. Porque Jesus Cristo morreu, foi preso, foi maltratado, foi julgado injustamente pelas autoridades judaicas e romanas, foi condenado à morte na cruz e ele morreu crucificado. Confirmada a sua morte, tiraram Jesus da cruz e levaram-no, como qualquer um de nós quando morre, para onde é que nos levam? Para o cemitério, para um túmulo, não é? Levaram Jesus para um túmulo. Mas, 3 dias depois, Jesus saiu daquele túmulo. O mesmo corpo que morreu e foi colocado naquele sepulcro, aquele corpo morto, esse mesmo corpo não foi outro. Não veio do céu um corpo novo. Esse mesmo corpo
ressuscitou gloriosamente e é o corpo que Jesus tem hoje. Pensem, Jesus sempre viveu na glória celestial. Ele é eterno. A dada altura, há 2000 anos, para a nossa salvação, Deus assumiu no Filho um corpo que ele não tinha antes. Corpo humano. E Jesus viveu aqui perfeitamente. Esse corpo morreu. Mas esse corpo ressuscitou e hoje Jesus está no céu, na glória, à direita do Pai, com esse corpo, com as marcas. Leiam Apocalipse capítulo 5, que usando aquela visão do trono de Deus, diz, e viu o Cordeiro como havendo sido morto. Está lá. Quando formos para a glória, vamos ver esse corpo que foi crucificado. Mas o Senhor Jesus com um corpo glorioso. Mas qual foi a razão que leva Paulo, neste capítulo 15, a ser tão minucioso, a ensinar muitos pormenores sobre a ressurreição àquela igreja dos Coríntios? O Paulo vai aqui defender àquela igreja a ressurreição de Jesus. Porquê? Porque naquela igreja havia muitos membros da igreja que não acreditavam e diziam: esse Cristo não ressuscitou, nem sequer há ressurreição. Nem sequer há ressurreição. Ouvimos a escola dominical, o irmão Agostinho disse, um partido religioso em Israel, os saduceus, diziam o quê? Não há nada de anjos nem de ressurreição. E havia. Alguns, naquele tempo na igreja em Corinto, diziam que não havia ressurreição e que esse Cristo, ele também não morreu, mas não ressuscitou. Eram influenciados pelas correntes ideológicas e filosóficas daquele tempo, como hoje existem. Ateístas, racionalistas, materialistas daquele tempo. Olha, naquele tempo eram influenciados, como hoje ouve-se falar nos influencers na internet. Naquele tempo também havia. Não havia era internet. Mas influenciavam. Aquele nome era aquela pessoa tão conhecida, tão famosa. Olha, uma grande cabeça. E influenciavam. Não, isso é histórias. Tinham lá as filosofias, as correntes filosóficas. Havia sacerdotes, havia intelectuais, ateístas, não acreditavam na ressurreição. Os gregos eram muito céticos, que eram os expoentes da cultura naquele tempo, céticos sobre a ressurreição. E hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia é a mesma coisa. Eu tenho amigos de jovens até dos acampamentos, de acampamentos bíblicos. Hoje já são moços como eu, não é? Da minha idade, que são crentes, são de igrejas, têm alguns grupos criados assim para debater ideias, e eu fico pasmado. Que eles escrevem, baseiam-se mais naquele teólogo, este teólogo, aquele teólogo, e põem coisas. Eu de vez em quando não posso ficar calado, não é? Somos amigos, não é? Amigos, mas não nos vemos, um está em Lisboa, está não sei onde. Mas, se eu vos fosse mostrar, os irmãos diziam, mas como é que um crente pode acreditar nessas coisas? Como é que pode acreditar? E eu ponho lá, olha, mas a Bíblia diz assim, assim, assim. E eles respondem, Rui, ainda bem que há outras leituras. Portanto, irmãos, é realmente impressionante como hoje em dia, muitos que são, Deus é que sabe, a mim não me compete julgar ninguém, crentes e
E uma vez falam na Bíblia, outra vez falam noutras coisas e acreditam em coisas que não são bíblicas. E estava a acontecer na igreja em Corinto. E por isso Paulo vai escrever o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, expondo, ensinando aqui de uma maneira detalhada sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. E vai apresentar àqueles irmãos coríntios e a nós hoje provas indestrutíveis, incontestáveis da ressurreição corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por causa disso, da ressurreição que vai acontecer para todas as pessoas que já viveram na nossa terra. Pensem nisso, irmãos. A Bíblia ensina estas duas ressurreições. A de Jesus Cristo e ensina que todas as pessoas vão ressuscitar dos mortos. Portanto, este acontecimento é real e o impacto. Em segundo lugar, como Paulo diz no versículo 20, de facto, Cristo ressuscitou dos mortos. Então vamos pensar neste facto. É como se ele dissesse, mas na verdade, Cristo ressuscitou. E vamos ler aqui os versículos 1 até ao 4, diz: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Ele vai falar do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é isto que ele vai dizer a seguir, de uma maneira simples. A palavra de Deus tem que ser simples. Que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, vocês receberam o Evangelho, e no qual também permaneceis. A nossa vida inteira cristã é para permanecer sempre no Evangelho. Pelo qual, pelo Evangelho, o que é que diz? Também sois salvos. Não há salvação fora do Evangelho. É no Evangelho. Se cremos no Evangelho como ele está na Palavra de Deus, não é? Como vos tenho ensinado. Se não é que crestes em vão. Então, ele vai dizer o que é que ele ensinou. Que é o que nós ensinamos. Temos de ensinar em qualquer igreja. Primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Olha, Paulo não vai ensinar uma doutrina dele, ou vai? É o que ele recebeu de Cristo lá naquela visão que Jesus apareceu. E depois Paulo passou anos a aprender de Jesus. Ele diz aos Gálatas, o Evangelho que eu prego não aprendi de nenhum homem. Não houve nenhum homem que me ensinasse o Evangelho, mas de Cristo. Não foi Pedro, nem Tiago, nem que disse, olha, Paulo, anda cá para a gente ensinar. Ou outro qualquer, ou Áquila, ou Priscila, que às vezes também diz. Não, ele diz lá aos Gálatas, eu aprendi de Cristo este Evangelho. Diz aqui, o que eu recebi. Então o que é o Evangelho? Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vão ver? Diz aqui duas vezes, versículos 3 e 4, segundo as Escrituras. Mas ele também diz que Cristo morreu. Para nós falarmos da ressurreição, temos de dizer que Cristo morreu. Seu corpo morreu, seu coração parou. O seu sangue não deixou de circular. Ele esteve 3 dias morto naquele sepulcro. É uma realidade, foi sepultado, como acontece a qualquer morto. Mas ele, ao dizer aqui duas vezes, segundo as Escrituras, está a dizer que este acontecimento de Jesus vir ao mundo e de morrer era o plano de Deus que já estava anunciado nas Escrituras séculos antes. Se os irmãos lerem o capítulo 53 de Isaías, podia ser um capítulo do Evangelho qualquer. Não podia? A gente se pegar naquele capítulo 53 de Isaías, 700 anos antes, e o colocar em Mateus, Marcos, Lucas ou João, diz, ora, é um Evangelho. Jesus morreu porque as Escrituras assim o diziam, os Salmos, os profetas. Portanto, o primeiro argumento para fundamentar que Cristo ressuscitou é
está na palavra de Deus. Não foi uma coisa nova que aconteceu, aquela pessoa nasceu lá há 2000 anos e, olha, e depois foi decidido assim. Não, era um plano de Deus, segundo as Escrituras. Isto mostra-nos o quê? A importância da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. E a Bíblia, a palavra de Deus, tem todo o plano de Deus para a nossa salvação. E já anunciava, já previa a ressurreição de Jesus Cristo. Depois, versículo 5. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, diz aí. Versículo 4. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E 5. O que aconteceu a seguir? É Jesus ter ressuscitado. Versículo 5. O que é que diz? E foi? Ele ressuscitou e nunca mais ninguém o viu. Isso é uma grande história. Ninguém o viu. Não. Ele ressuscitou e começou a ser visto. Foi visto por Cefas e depois pelos 12. Está a falar do grupo dos apóstolos. Então temos aqui a Bíblia afirma. Em Atos 1.3 diz que ele se apresentou vivo. Atos 1.3. Se apresentou vivo. Olha o que é que diz mais. Com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por 40 dias. 40 dias Jesus a ser visto todos os dias aqui e ali. E ele a ensinar ainda durante 40 dias já ressurreto. Podemos imaginar o que é, irmãos? Estar a aprender de uma pessoa com um corpo ressurreto. Já, o Senhor Jesus. Mas vejam, infalíveis provas. Quer dizer que não podiam ser contestadas. Era total credibilidade, sem dúvida nenhuma. Ele morreu, ressuscitou e foi visto. Provas infalíveis que nunca puderam ser contestadas. De tal forma que os seus discípulos, seus seguidores morreram. Deram a sua vida por essa pessoa que morreu e ressuscitou dentre os mortos. E depois Paulo prossegue a afirmar que Jesus se apresentou vivo, ressurreto a muitas pessoas. Olha, versículo 5. Por Cefas, que é quem? Pedro. Depois foi visto uma vez por mais de 500. Depois pelos 12, exatamente. Versículo 6. Depois foi visto uma vez mais de 500, dos quais ainda vive a maior parte. Olha, ainda estão vivos. Muitos desses que viram quando Paulo escreveu esta carta. Alguns até já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último, ao derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo lá na estrada de Damasco. Portanto, Paulo tornou-se o grande defensor desta doutrina da ressurreição. Jesus foi visto. Eles viram, há pouco fizemos as leituras, as mulheres puderam logo abraçar Jesus. Era um corpo real. Jesus comeu, bebeu com eles, conviveu com eles, a verdade da ressurreição. Em terceiro lugar, versículos, a partir agora do versículo 11, vamos ver o sentido da ressurreição de Jesus. Vejam o que ele diz aqui. Versículo 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis querido. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, agora ele vai abordar, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Não é? Aqui Paulo diz, versículo 11 e 12, assim pregamos. A base da pregação de uma igreja tem de ser a ressurreição de Jesus. O 12. Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse é o ponto principal da pregação. A ressurreição de Jesus Cristo. Ele agora vai dizer, mas se é verdade que ele
temos estas provas todas, ele ressuscitou, foi visto por tantas pessoas. Como é que pode haver na igreja, fim do versículo 12, há alguns que dizem que não há ressurreição de mortos. E a seguir ele vai dizer, olha, porque se não houver ressurreição dos mortos, as consequências são enormes e drásticas. Ele vai falar delas, aí até ao versículo 19. Vai começar por dizer no versículo 13, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Esta é a primeira. Se qualquer pessoa disser, pessoas morrem e acabou tudo. Não há nenhuma ressurreição de mortos. Pode-se achar que é uma afirmação que não tem importância, mas tem. Está logo a dizer, olha, se dizes que não há ressurreição para ninguém, então o próprio Jesus também não ressuscitou. É o que ele está aqui a dizer. Negar a ressurreição geral de todas as pessoas, dizer que morreram, foram sepultados, acabou tudo. Está a dizer, esse Jesus também não ressuscitou. É negar a própria ressurreição de Jesus. Mas são duas verdades que não podem ser negadas. Uma verdade leva obrigatoriamente à outra verdade. Jesus ressuscitou dos mortos e venceu a morte, e todas as pessoas que já viveram no mundo vão também ressuscitar diante dos mortos. A vida não acaba na morte. Os nossos queridos, crentes ou descrentes que já partiram, a vida deles não terminou. A existência deles, apenas do seu corpo, é que terminou, mas não da sua alma, não do seu espírito. A vida não acaba na sepultura. Porquê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus venceu a morte. Segundo lugar, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Esta é outra consequência. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, aquilo que nós fazemos aqui todas as semanas, de agora e de há anos para trás, não tem valor nenhum. O que estou aqui a dizer agora, irmãos, se Cristo não ressuscitou, olha, são palavras sem importância, vazias de sentido, porque a ressurreição é a principal verdade que se anuncia e que se proclama. A ressurreição dá-nos a esperança da vida eterna. A ressurreição é que dá sentido à nossa caminhada cristã. É o que dá sentido à nossa existência aqui. Sem a ressurreição, a nossa fé é uma coisa vazia. É uma coisa oca. É algo falso. Sem a ressurreição de Cristo, não há nenhum poder transformador do Evangelho que muda pessoas. Se Jesus não ressuscitou, tivemos há pouco, acabámos um estudo sobre os dons espirituais. Não há nada de dons espirituais. Não. Não há nenhuma experiência de vida cristã. Sem a ressurreição de Jesus, a alma do crente não se pode entregar. Eu vou entregar minha alma aos cuidados de Jesus. Não. Ele não ressuscitou, ele nem existe. Se Jesus não ressuscitou, ele não existe. A tua fé não tem sentido nenhum. Isso é uma coisa vazia, oca. Versículo 15 é o que Paulo está a dizer àqueles crentes. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Esta é outra consequência. As pregações dos apóstolos, os livros que foram escritos no Novo Testamento, na Bíblia, todos os pregadores, olha, tudo isso devia ser proibido.
Porque só estão a enganar as pessoas. Nós ouvimos dizer, olha, aquele produto que andei a ser apregoado foi proibido. Que aquilo é tudo falso e só faz é mal. Se Cristo não ressuscitou, então proíbam as igrejas de existir. Proíbam os pregadores de pregar essa mensagem. São falsas testemunhas de Deus. São culpados de propagar uma mentira, de distorcer a verdade de Deus. Estão a dizer que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos, mas isso não aconteceu. Se Cristo não ressuscitou, Paulo está a dizer, isto devia ser feito. Mas Paulo insiste em afirmar, vai continuar a insistir, Cristo ressuscitou dentre os mortos e todas as pessoas vão ressuscitar. Outra consequência está no versículo 17. O 16 diz, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Olha, ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, o Evangelho não teve qualquer efeito nas consequências do pecado perante Deus. O Evangelho perde o seu poder de salvar o pecador da sua pena, da morte eterna, do poder do pecado. Sem a ressurreição de Jesus, ninguém nasce de novo. Pelo poder do Espírito Santo, que transforma a vida da pessoa. Sem a ressurreição, a pessoa que acolheu Cristo pela fé no seu coração continua debaixo do poder do pecado e das suas consequências. Não pode ser livre do poder do pecado. Ele domina a pessoa e vai arrastá-la para longe de Deus e para o inferno, se Cristo não ressuscitou. Versículo 18, outra consequência. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Que triste. Os que dormiram em Cristo quer dizer os crentes em Jesus que já morreram. E nós dizemos o quê? Um crente morre, vai para a presença de Deus. Mas se Cristo não ressuscitou, diz, estão perdidos. Os que já morreram, desceram à sepultura, crendo em Jesus, confiando nele de todo o coração, todo o tempo das suas vidas. O que é que lhes aconteceu? Morreram, estão perdidos. Morreram, não conheceram o céu. Não conheceram o céu. Não conhecem a presença de Deus, a glória celestial. Estão mortos para sempre. Nunca vão ressuscitar. Tudo acabou. Se não há ressurreição, não há qualquer salvação. Estamos todos perdidos. Sim. Negar a ressurreição de Jesus tem impactos muito grandes. E por fim, versículo 19, a consequência final. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, se não há ressurreição, os crentes em Jesus, os que confiam, os que esperam, os que oram, horas, os que labutam pelo Evangelho, os que se sacrificam, tudo inútil. Viveram essa vida inutilmente. Dentre todos os homens, são os mais infelizes do mundo. Diz aqui, os mais miseráveis de todos os homens. Viveram uma ilusão. Mas eu tinha a esperança. Afinal, vã. Não aproveitei o mundo. Não aproveitei o mundo. Não busquei os prazeres da terra. Neguei-os na esperança de ter uma eternidade muito melhor com Jesus. Arrisquei tudo no mundo vindouro com Deus. Mas esse mundo afinal não existe. Se de facto é falsa a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina da ressurreição de Jesus. São as consequências que Paulo está aqui a dizer se Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos. Mas depois ele termina
Versículo 20. Depois de dizer tudo isto, com estas consequências terríveis, o que é que ele diz? Versículo 20. Mas de facto, com toda a certeza, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. De facto, é verdade, Cristo ressuscitou dos mortos. Tudo é bem diferente. Nada disto que eu estive a dizer é verdade. Porque Cristo ressuscitou. E Paulo podia testemunhar isso, porque ele viu Jesus na estrada de Damasco. Jesus apareceu-lhe, Paulo creu. Paulo foi transformado do pior fariseu. Ele viu o Cristo ressurreto. E a vida dele foi transformada de um perseguidor, de um fariseu feroz, inimigo da igreja, no maior plantador e missionário do início da era cristã. Foi feito uma nova pessoa, passou a viver para Cristo. Porquê? Porque Jesus ressuscitou de entre os mortos. Vejam bem a seguir o que eu vou dizer. Vai haver uma ressurreição geral de todas as pessoas. Todas as pessoas. A nossa pregação, irmãos, é verdadeira. É uma pregação de grande poder. A nossa fé é verdadeira. Nós somos as verdadeiras testemunhas de Jesus. Porque Ele ressuscitou e nós damos testemunho da ressurreição dele. Os que agora vivem e confiam em Jesus, podes continuar a crer. Podes continuar a confiar. Podes continuar a andar nos caminhos da fé. Porque os teus pecados estão perdoados. Tu não estás destituído da glória de Deus. E também os crentes que já morreram, crentes em Jesus, estão seguros. Viram já a Deus, estão na glória com Ele. Estão salvos na glória celestial. Porque Jesus ressuscitou. Finalmente, porque Ele ressuscitou, o nosso viver para Cristo, para as coisas lá de cima, do alto, o nosso viver para o mundo que está por vir, a nossa negação às coisas do mundo vale a pena. E não somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais bem-aventurados, os mais felizes de todos os homens que vivem no mundo. E depois, irmãos, termino com a última afirmação do versículo 20. Jesus ressuscitou, foi feito as primícias dos que dormem. Conseguem compreender o impacto desta afirmação? As primícias dos que dormem. Quer dizer, Jesus foi o primeiro a ressuscitar eternamente, para a eternidade. Ele é os primeiros frutos e seguem Jesus todos os crentes. Houve ressurreições antes de Jesus ressuscitar, não houve? Houve. Lázaro, filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou-os. Mas o que é que aconteceu? Voltaram a morrer. E foram o quê? Sepultados. Mas eles estão já na glória. Mas vai haver a ressurreição. Jesus é o primeiro neste tipo de pregação que é a ressurreição que é para a eternidade. A morte foi derrotada. Jesus venceu a morte. Jamais vai voltar ao sepulcro. Ressuscitou, ascendeu aos lugares celestiais, glorificado, esmagou Satanás, venceu o poder da morte, poder do pecado, poder do inferno. A ressurreição de Jesus é as primícias, abriu as portas para a ressurreição que há de acontecer a toda a humanidade. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a condenação eterna, mas todos vão ressuscitar. É por isso que a ressurreição de Jesus é chamada de as primícias, o primeiro a ressuscitar
para jamais voltar a morrer, para a eternidade. É por isso que Jesus é a garantia da ressurreição. É por isso que a ressurreição tem de ser o centro da nossa pregação, do Evangelho. Porque Ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos e vamos estar na glória com Ele. Mas, para alguém ressuscitar e estar com Jesus, tem de crer nele, tem de aceitar a pessoa de Jesus Cristo, tem de se arrepender para poder ter a ressurreição para a eternidade. Não é preciso fé nenhuma para ressuscitar, sabiam? É preciso fé para ressuscitar? Pensem. Não precisas de fé para ressuscitar. Porquê? Todos vão ressuscitar. Os descrentes vão ressuscitar. É a ressurreição geral. Mas ressuscitar para a vida eterna com Deus, tens de ter fé em Jesus. Não é? Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, vem o dia em que uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Ressuscitar para a vida eterna tem de ter fé em Jesus Cristo. E eu vou terminar lendo um versículo muito importante. Está em Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9. Ouçam. Ouçam o que é necessário para uma pessoa ser salva para a eternidade. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca, alguém consegue dizer comigo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos ver? Vou repetir. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus, confessares ao Senhor Jesus, confessa, eu creio em Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem de crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Tens de crer em Jesus como teu Salvador. Serás salvo. Amém. Glória ao nome do Senhor.